Olá, irmãos e irmãs! Hoje vamos refletir um pouco sobre as leituras do 21º domingo do Tempo Comum. Começamos pela pergunta que Jesus fez a seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Esta é uma pergunta essencial para nós que queremos fazer parte também do seu seguimento. O Evangelho de Mateus narra que Jesus se reuniu com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Esta região, que fica ao pé do Monte Hermon, é de onde origina as águas do Rio Jordão, as águas do batismo. Certamente o evangelista quis passar alguma mensagem importante ao mencionar essa localização. Podemos interpretar que foi propícia a parada junto às rochas de onde origina o rio d'água viva, pois, conforme os capítulos anteriores, após longo caminho de missão, de ensinamento, de descobertas e construções, o mestre faz uma pausa para avaliar sua missão e procura conhecer o que pensam seus seguidores sobre si. Pedro responde a Jesus: Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Havia muitos movimentos messiânicos no tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs. Esses movimentos aguardavam o Messias guerreiro e poderoso para livrá-los da opressão do Império Romano. Mas e agora? Como sustentar a fé em um Messias que foi humilhado e executado no madeiro? É por trás da pergunta de Jesus que certamente está refletida a pergunta que esses seguidores fizeram logo após a sua execução na cruz: quem é Jesus? E as respostas que eles foram dando se expandiram ao longo dos anos seguintes, até chegar ao surgimento dos 4 evangelhos. Portanto, na tentativa de entender quem é Jesus, é que foram surgindo os 4 evangelhos sobre Jesus. Diante da morte na cruz, os evangelistas compreenderam que Jesus é o Messias, servo e sofredor, retratado pelo profeta Isaías, ou seja, é aquele que veio servir e sofrer em favor do novo povo de Israel. Mateus expressa essa afirmação nos versículos seguintes, em que Jesus vai anunciar a sua paixão e dizer as condições para quem quiser seguir. Deve também carregar a sua cruz. Essa elaboração de fé foi o que animou seus seguidores, que também sofriam sob o jugo do Império Romano e das lideranças religiosas judaicas. Então, afirmar o Messias, que luta por justiça e que acolhe todos os excluídos, foi o que motivou a formar as comunidades, a igreja por toda a região da Galileia, da Judéia, posteriormente as comunidades da diáspora e que se expandiu por todo o mundo até os dias de hoje. A comunidade cristã que está por trás do Evangelho de Mateus fez memória também dos discípulos de Jesus. Para essa comunidade de Mateus, Pedro é a liderança na igreja. Ele é o referencial de discipulado de Jesus. Por isso, ele deve ser como uma rocha firme, isto é, deve ser fundamento para a igreja a ponto dela resistir contra as tribulações, o empobrecimento, a perseguição, morte provocado, tudo pelo Império Romano. Aqui no texto, o governo romano é personificado como sendo as portas do Hades, pois são as potências de todo o mal que a comunidade estava sofrendo. O compromisso da igreja e sobretudo, das lideranças hoje, é o compromisso de Pedro, que recebeu as chaves, ou seja, a autoridade, para administrar a igreja, espelho do reino de Deus. Neste ponto, Mateus retoma a metáfora usada pelo profeta Isaías, conforme a primeira leitura de hoje, em que Deus institui Eliacim, sacerdote, e lhe entrega as chaves para administrar a casa templo de Deus, ou seja, para ser mediador entre Deus e o povo de Israel.
A leitura de hoje convida a nós, e sobretudo as lideranças religiosas, a retomar o caminho de onde se originam as águas de nosso batismo, que nos tornam cristãos e cristãs, para responder a Jesus sobre quem Ele é e também entender o que significa estar em seu seguimento. Este é um exercício necessário, pois muitas vezes nos falta clareza em entender que tipo de Messias é Jesus. Há um risco de cairmos na tentação de torná-lo um Messias promotor de guerra, poderoso, de violências, de opressões, de exclusões. A comunidade cristã, a igreja, se reunia para celebrar a partilha do pão e do vinho, fazendo a memória e o compromisso com um projeto de justiça. Este compromisso procurava manter viva a aliança feita com Jesus e a prática de seus ensinamentos. Então, isso nos leva a refletir o que significa estar no seguimento de Jesus. Isso nos leva a refletir se estamos sendo coerentes quando participamos das nossas celebrações dominicais na nossa igreja, momento em que toda a liturgia está voltada para que possamos fazer memória da vida de Jesus e assumir o compromisso de vivermos assim como Ele viveu, edificando a sua igreja, isto é, o povo de Deus. Nós vivemos em meio a cenários em que algumas lideranças religiosas que se dizem cristãs realizam verdadeiros merchandising da fé, aplicando um conjunto de ações e técnicas para aumentar a procura e a venda de ilusões, com ampla exibição de suas práticas em diferentes meios de comunicação e redes sociais. Fazendo isso, essas lideranças ofuscam o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, afasta-se do seu seguimento. E para quê? Para se tornar o centro, a referência para esses fiéis. O apóstolo Paulo, na leitura de hoje, na carta aos Romanos, questiona toda aquela liderança que tem pretensões de se igualar a Deus. As 3 perguntas retóricas dos versículos 34 e 35, quem pode igualar-se a Deus em conhecimento, em sabedoria e em riqueza? Tem a finalidade de sufocar todo atrevimento e derrubar toda arrogância humana. Ninguém é como Deus, ainda que assim se comporte. O hino é um louvor e ação de graças a Deus e a sua misericórdia. Essa é a mudança que almejamos. Ao sair de nossas missas e cultos, não deve ser orientada por ilusões. Precisa vir da própria liturgia, que tem a capacidade de provocar em nós o desejo de nos tornar pessoas mais humanas e semelhantes a Jesus. Precisa provocar em nós a gratidão e reconhecimento do poder amoroso de Deus, assim como os salmistas cantavam. Eu te celebro, Javé, de todo o coração, celebro o teu amor em teu nome, por teu amor e verdade. Hoje é momento da igreja, da Assembleia reunida, fazer a memória da Páscoa de Jesus ressuscitado e vivo no meio de nós, e professarmos o credo assim como Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao fazer memória de Pedro, que da tradição católica romana nos legou como primeiro Papa, lembramos aqui a presença do Papa Francisco como nossa liderança, colaborador na edificação da igreja, anunciando uma boa notícia e denunciando injustiças sociais e ambientais de nossos tempos. Com postura profética e sensibilidade, o Papa demonstra que compreendeu quem é Jesus e o que significa estar em seu seguimento. Ao escolher Pedro, figura controvertida às vezes, Jesus indica conhecer e enxergar o coração humano e suas fragilidades. Enfatiza o lado mais belo que todo humano tem dentro de si, fortalecendo aquela centelha de amor espiritual que nem o pecado é capaz de apagar. Portanto, que saibamos discernir e estimular em nós
os aspectos emanados em São Pedro que nos ajudam na espiritualidade do seguimento, firmes na fé e na coragem de testemunhar o Cristo ressuscitado. Amém.